povo sem memória é um povo sem história. Um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Há 160 anos, em 1856, a atual Rua 23 de Maio era denominada Rua do Teatro. À época existia uma casa de espetáculos na esquina com a Rui Barbosa. Isso prova que o interesse dos saltenses por teatro é bem antigo. A cidade tinha, em 1917, 2 companhias de teatro: Grupo Mocidade Alegre e o Grêmio Dramático Luz e Caridade. Sempre que algum antigo morador de Salto fale em teatro, infalivelmente é lembrado o Grêmio Dramático Filhos de Talma, pois, em 1926, ele estava em plena atividade até o ano de 1934. Grêmio Santa Inês. Surgiu em dezembro de 1929 pela comunidade católica de Salto. A iniciativa coube a dona Ana Claudina de Almeida Campos e, em 1930, estreava no Cine Teatro São Bento o texto de Amália Rodrigues, a peça Borboleta e Abelha. Em prosseguimento, há um ato variado com a presença da Orquestra Itaguaçu, do saudoso maestro Zequinha Marques de Oliveira. Esse grêmio esteve em atividade até meados de 1936. Grêmio Dramático São José, cuja estreia ocorreu em 13 de fevereiro de 1953, com a comédia teatral O Ministro do Supremo. E, em junho, inauguraria o palco do Salão Paroquial com a comédia Seu Juca Pindola. Esse grêmio teve uma ascensão muito rápida a partir de 1954 até 1968. Em 25 de julho de 1957, surgia o Grupo Artístico Saltense, fundado por Jaciro Curchelo, Edmur Sala, Otávio Formigoni e outros. Tinha na direção o casal Lourenço e Ivone Folha. Esse grupo estreou em 17 de outubro com a comédia A Mulher do Chico. Dado ao grande sucesso, o mesmo esteve atuante por longos 5 anos, até meados de 1962, quando então encerrou suas atividades com a peça O Pivete, que foi encenada no palco do Circo Guaraciaba. Com isso, o grupo artístico saltense revolucionou os meios teatrais no apogeu daquela época. Seus espetáculos, bem dirigidos e variados, eram levados com muita frequência. Com o desaparecimento do grupo artístico saltense, alguns de seus atores remanescentes, liderados por Jaciro e Edmur, organizavam outro grêmio teatral, o Teatro de Bolso, evitando que Salto, berço de tantos outros grêmios em décadas passadas, ficasse sem nenhum, uma vez que, praticamente, todos tinham encerrado suas atividades por falta de espaços físicos disponíveis. Sob a competente direção do experiente ator Ennio Padovani, em maio de 1964, estreou no palco do Salão Paroquial o Grupo São Luís de Teatro, cujo elenco, composto por Ennio Padovani, Jurandir Costa, Bernadette e Olga Macerani, Virgínia Vieira, Mário Estopa, Hélio de Oliveira e Hélio Rodrigues. Durante o tempo que esteve em atividade,
Até meados de 1968, esse grupo apresentou-se no Salão Paroquial, no Cine Teatro Verde, na Cooperativa Operária Saltense, no Salão de Festa do CREB, na Fazenda da Brasital e no Complexo Hospitalar Dr. Francisco Arantes, o seu vasto repertório de peças: O Escravo, A Noiva e a Égua, Ressonar Sem Dormir, O Último Adeus, Os Sete Nomes, Ladrão de Casa, Os Dois Surdos e outras mais. Todos com grandes sucessos e muito aplaudido pelo povo saltense. Em 1930, no Grêmio Dramático São Francisco, entre seus componentes, Adelino Garcia se despontava como grande ator e, futuramente, veio a ser também um excelente diretor teatral nos Grêmio Dramático Antônio Vieira Tavares, em 1942, Grêmio Dramático Rui Barbosa, em 1944, e Grêmio Dramático São José, em 1955. Dentre os espetáculos de grande sucesso com a participação de Adelino como ator, destacamos Confissão e Sim, a Moça Chorou. E como diretor, esteve à frente dos espetáculos que atraíam um grande público, como O Poder do Ouro e Os Dois Sargentos. Adelino veio a falecer em 1983, deixando um grande vazio na arte, principalmente no coração daqueles que o conheceram. É praticamente impossível falar de Rodolfo Nardelli sem associá-lo a bom humor, amizade, respeito, esporte e teatro. Figura conhecidíssima e muito respeitada por todos os saltenses em toda a cidade. Rodolfo aqui nasceu e viveu toda a sua vida. Sua participação na própria história da cidade ocorreu em várias áreas. Participou dos seguintes grupos: Grêmio Dramático Filhos de Talma, como ator e diretor, entre 1926 e 1930. Fundou o Grêmio Teatral São Francisco em 1942 e o Grêmio Dramático Antônio Vieira Tavares em 1944. Foi diretor de 1953 a 1955 do Grêmio Dramático São José. Faleceu em 1955, provocando grande consternação em toda a população, deixando muitas lembranças entre os saltenses, sendo sua ausência sentida pela grande maioria em virtude das importantes e brilhantes atividades exercidas. Itália Manfredini, uma linda mulher, uma grande líder nata e pioneira nas lutas da cidade, um grande talento artístico e personalidade. Organizou e liderou durante muitos anos os grêmios teatrais de Salto, notadamente o Santa Inês, fundado em 1930, no qual foi atriz e diretora, atuando em dezenas de peças. Contracenou com os melhores artistas locais durante 3 décadas. Nos deixou em 1990. Uma cidadã ilustre, à frente de seu tempo, enganjada em lutas sociais, mas principalmente uma pessoa de extrema bondade. Paulo Miranda Campos, dono de uma bela voz, razão pela qual era sempre o orador nos diversos eventos da cidade. Sempre um admirador do teatro, atuou como ator no grupo Santa Inês com as peças Flor da Mata e Terra Natal. No Grêmio Dramático Antônio Vieira Tavares, com as peças
Confissão e Zé Mulambo. Já no Grêmio Rui Barbosa, a Cabana do Pai Tomás e o Tio Boêmio. Foi escolhido por Rodolfo Nardelli para ser diretor do grupo que levava seu nome. Paulo nos deixou em 2005 e sua ausência ainda é sentida até os dias de hoje nos meios artísticos e sociais desta cidade. Jaciro Cruxelo começou a aparecer na década de 40 e integrou praticamente todos os grupos que surgiram nas décadas seguintes. Estreou como ator no Grêmio Rui Barbosa, dirigido por Adelino Garcia. Posteriormente, fez parte do Grêmio Santa Inês. Foi cofundador do Grupo Artístico Saltense e do Teatro de Bolso. Ciro, com seu jeitão caipira falante, parecido com Mazzaropi, era o astro principal dos espetáculos. Mesmo nas peças sérias, ele provocava risos com seu vozeirão e sotaque característicos. Nas comédias, então, exibia todo o seu talento artístico, interpretando e andando com aquela forma peculiar ou dançando no palco com a sua boneca de pano Fifi. Um grande artista. Jaciro faleceu em 1970. Grande estimulador do teatro saltense e do valor social, Roque Lazázera foi atuante como ator, diretor e aglutinador. Pertencia ao Grêmio Santa Inês, atuando nas peças O Chefe Político e A Angústia de um Coração Materno. Nos anos 50, quando o Salto teve seu apogeu no teatro, esteve à frente do Grêmio São José e esteve ligado ao Grupo São Luís de Teatro. Dedicou-se ao teatro por pelo menos 20 anos de sua vida e faleceu em 1976, deixando muita saudade. O nosso galã saltense era o ator e diretor Tarcísio Rodrigues. Foi através do coral da igreja que conheceu o teatro, onde tomou gosto e não mais abandonou, atuando e dirigindo em várias peças. Foi o diretor sucessor dos artistas imortais de Salto, Adelino, Rodolfo e Roque, dirigindo o Grêmio Dramático São José por 15 anos, sendo uma grande revelação. Gostava muito de fazer e assistir teatro, mas em 2000 nos deixou. A expressão pau para toda obra quer dizer a pessoa que faz todas as tarefas que lhe são atribuídas. Edmur Sala se enquadrava nesse tipo de pessoa e cumpria o que lhe era determinado com eficiência. Exercia uma série de atividades na cidade. Falar ao microfone, aliás, era uma das suas grandes qualidades. E muitas vezes foi convidado a apresentar eventos em cerimônias, sempre com uma pitada de humor. Escrevia sobre teatro e participava de grupos amadores da cidade, juntamente com Ciro Cruxelo e sua esposa Leni e outros. Participou do elenco do Grupo Santa Inês, cofundador do Grupo Artístico Saltense e do Teatro de Bolso. Participou de peças O Pivete, Casa de Orates, Os Dois Vagabundos, sempre com um grande êxito em tudo que fazia. Esse foi o grande e notável homem que nos deixou em 1996. A nossa musa do teatro saltense tem um nome: Leni do Vale. Convidada por Ciro Cruxelo a participar da peça A Flor da Mata, na qual interpretaria a mocinha. Nessa encenação, participavam ainda os colegas Edmur, Otávio Formigoni, Jandira Couto e Ciro Cruxelo, sob a direção de Itália Manfredini.
Foi uma época incrível que deu início a uma linda história de amor. Leni e Edmur casaram-se em 1964. O casal também faz parte do grupo artístico saltense, um grupo de artistas que, dirigidos pelo senhor Eugênio e Ivone Folha, ganhou fama e bateu recorde de bilheteria em todos os seus espetáculos, com as peças como Casa de Orates, Os Dois Sargentos, O Pivete e outras tantas com notável sucesso. Ainda hoje, apesar da saudade, Leni carrega o mesmo sorriso estampado no rosto e o brilho no olhar de quem se orgulha da vida que construiu. Ennio Padovani, grande ator e diretor de teatro, tendo como companheiro de cena Ciro Cruxello e Roque Lazzara. Foi dirigido por Rodolfo Nardelli no Grêmio Dramático São José. Também atuou e dirigiu outras tantas peças. Com Hélio Rodrigues, Mário Stoppa, Leni Vale, dentre outros. Esteve também à frente, por 4 anos consecutivos, do grupo São Luís de Teatro e Grêmio Teatral do CREB. A gargalhada em Salto tinha um nome: Bicanca, nome de palhaço, pseudônimo de Lico Vale. No ano de 1958, juntamente com seus amigos Zinho Solano, Carmelo Canova, seu irmão Oscar, concretizou seu sonho de ter um circo-teatro Variedades, localizado num terreno na Avenida Dom Pedro II, que, por muitos anos, e para o deleite do público, que na intimidade se referia ao mesmo como Cirquinho do Lico, apresentou vários espetáculos, dramas e comédias do próprio Lico, que agradavam imensamente a plateia. Para nossa tristeza, Lico Vale veio a falecer em 1991, deixando saudades àqueles que sabem da sua integridade, da humildade como ser humano, inteligente, criativo, dono de sacadas rápidas em falas e gestos que faziam dele uma pessoa autêntica e espontânea. Zinho Solano, artista circense, trovador, poeta e repentista. Representou Salto na TV Record nos anos 80, no programa Porteira para o Sucesso, no qual foi o vencedor. Participante ativo nos meios teatrais de sua época, e junto com Lico Vale, no Picadeiro, fez muitos rirem das suas piadas. Nos deixou em 2005 com a lembrança do seu grande sorriso. Mário de Barros, um grande produtor de artes. Na década de 60, atuou como radialista, poeta, ator e diretor. E foi assim, dirigindo uma de suas peças, que conheceu uma jovem que contribuiria muito para a sua vida artística, Maria de Lourdes Rangel, com quem se casaria um ano mais tarde. Em meados de 1964, montaram o Circo Teatro Mirabel, situado à Rua Rui Barbosa, onde hoje é um terreno baldio pertencente ao INSS, do qual Lourdes costurou a lona pessoalmente, além de também atuar em esquetes e shows musicais ao lado de seu irmão Aparecido Rangel, Sidão, grande violeiro. Mesmo distante da vida artística, Mário nunca deixou de apreciá-la e aprofundou-se em escrever poesias. E, já na velhice, ainda participou de algumas edições do Prêmio Motoneira de Poesia. Mário faleceu em 2014,
aos 83 anos. Lázaro Imperato, mais conhecido como Minhocão, alegrou e adoçou a vida das crianças e também dos adultos. Figura ímpar, folclórica, anda pelas ruas da cidade equilibrando sua vara de algodão doce. Em tempos remotos, era contorcionista, se apresentava no circo Lico Vale e Mirabel. Chegou a participar do programa do Chacrinha na Rede Globo de televisão.